cadastro no Telesaúde, por favor, entre em contato com a nossa equipe no nosso site para maiores informações. Essa web será gravada. Por favor, divulguem para os seus colegas que não puderam participar hoje dessa web. As dúvidas poderão ser sanadas no final da apresentação pelo nosso chat. Vocês também podem sugerir outros temas para que possam ser apresentados nas nossas próximas webs. Nós também disponibilizamos um outro canal de comunicação, que são as nossas teleconsultorias. Bem, vamos dar início hoje à nossa palestra, à nossa webconferência. A nossa palestrante é a doutora Lívia Terezinha Deves. A nossa moderadora de hoje também será a doutora Janaína. E o nosso tema será a prevenção de quedas na pessoa idosa. Desde já agradecemos a disponibilidade da doutora Terezinha, e da doutora Lívia e da doutora Janaína. E passamos para elas a palavra para que possamos iniciar a nossa web. Boa tarde a todos. Espero poder contribuir com algumas opiniões. Oi? Então, vou pegar aqui. Não, mas foi só a apresentação. Tá. Então, boa tarde a todos. É bom poder, assim, compartilhar com vocês algumas coisas sobre prevenção de quedas na pessoa idosa, que é uma grande síndrome geriátrica, precisa ser reconhecida como uma ação, uma síndrome, uma condição na pessoa idosa que pode levar à perda da funcionalidade total e à morte. Então, é uma situação que realmente merece uma atenção especial dos profissionais de saúde, toda a equipe multiprofissional de saúde e da família. Só para relembrar, né, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, de 2006, ela apresenta como finalidade, né, recuperar, manter e promover a autonomia e independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para este fim. Ou seja, queda inclui todas essas questões aqui: promoção de saúde, autonomia e independência dos indivíduos idosos. Tá? E o alvo dessa política é todo cidadão brasileiro acima de 60 anos ou mais, com 60 anos ou mais. E lembrando também da portaria que instituiu a Política Estadual de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa, que também coloca que vai se efetivar por meio de ações visando a melhoria do acesso, da qualidade dos serviços e da humanização na atenção às pessoas idosas, respeitando os princípios, diretrizes e responsabilidades. De novo, quedas está dentro de uma questão que compromete muito a saúde do idoso, por isso que precisa de ações e de atenções específicas também para a questão da pessoa idosa. Lembrando que da área técnica da saúde da pessoa idosa auxilia, né, como ação, planejar com os municípios as estratégias e metas necessárias à organização da rede, né, e elencar as prioridades de ação. Mas, na verdade, quando se trata de quedas, né, e de todas as morbidades, todos os problemas que a queda pode causar, ela deve ser, todo município deve elencar a queda como uma prioridade de ação, independente do local. Sempre vai ser uma necessidade de prioridade de ação. E nós da área técnica da saúde vamos estar sempre à disposição para poder cooperar com esse assunto. Lembrando que tem uma vez por ano tem oficina de quedas, né, que pode ser inclusive relacionada à violência na pessoa idosa, né, e por isso tem uma data que é internacional e nacional.
Esse ano nós faremos no segundo semestre, faremos em agosto essa ação, mas desde já todos os municípios precisam estar identificando o que pode ter de prioridade de problemas em relação a risco de quedas no seu município. Quando a gente fala de elencar prioridade de ação, é porque a população idosa é uma população bastante heterogênea, né, bastante diferenciada entre a sua forma de ser, né? E eu não posso ter no município uma população de idosos mais ativos, então eu tenho que trabalhar minhas ações em termos de centros de convivência ou de áreas de atividade física, proporcionar isso mais para essas pessoas. Em contrapartida, eu posso estar num lugar, num outro município, num outro local, em que a baixa mobilidade e os idosos que não conseguem chegar até a unidade de saúde pode ser um número maior, por conta de deficiência física ou por algum outro motivo. Então, na verdade, eu preciso auxiliar essa família e essa pessoa idosa, talvez na busca de instituições de longa permanência, ou não na estratégia da saúde da família, em outras ações que devem ser priorizadas para aquele público, para aquela condição funcional da pessoa idosa. Então, é muito importante a gente reconhecer qual é o público idoso que prevalece no meu município. Não é que uma ação vai ser diferente, vai excluir a outra ação, mas é que no sentido de priorizar, eu tenho que conhecer que população que eu estou atendendo, né? Então, vai ser importante conhecer. E para reconhecer as mudanças de ciclo de vida, né, mudanças com ciclo de vida, a gente faz essa pergunta, né? A atenção da saúde da pessoa jovem, ao adulto jovem e a pessoa idosa, são os mesmos cuidados? Eu tenho que fazer os mesmos tipos de prevenção? Eu tenho que elaborar programas da mesma forma, assim, lineares? A resposta, né, na verdade, é não, né? A pessoa jovem tem uma demanda, a pessoa adulto jovem tem outra demanda, outro tipo de demanda, a pessoa idosa tem outro tipo de demanda também. Não só pela questão biológica, muito importante pela questão biológica, mas pela questão social, pela questão psicológica. Então, o envelhecimento se dá no âmbito biológico, no âmbito psicológico e no âmbito dos papéis sociais. Então, se eu não trabalhar o envelhecimento, as questões que permeiam o envelhecimento em todos esses âmbitos, em todos esses aspectos, eu vou ter dificuldade. Então, voltando na imagem anterior, as mudanças de ciclo de vida, os cuidados que a gente tem com o jovem, com o adulto e com a pessoa idosa são totalmente diferentes, então eles não são iguais. Os cuidados da pessoa idosa são diferentes do adulto e do adulto jovem, tá? As necessidades, as prioridades que a gente tem são outras, tá? A política estadual de saúde da pessoa idosa foi organizada em 3 eixos estratégicos e a gente vai se ater à questão da assistência integral e integrada, tá? Dentro desse eixo, tem a assistência integral e integrada, a gente tem, assim, que reforça, uma das coisas que dita na diretriz, é que a atenção específica às pessoas idosas em risco de declínio funcional e para aquelas em situação de fragilidade, e que devemos também adotar medidas operacionais que visem a humanização do atendimento, considerando as especificidades dessa faixa etária. Pois bem, queda é uma coisa específica das pessoas idosas em risco de declínio funcional. A queda ela pode ser a causa do declínio funcional ou ela pode ter como consequência uma piora da funcionalidade. Então, de fato, a própria portaria reconhece a necessidade, então, de considerar as especificidades dessa faixa etária. Então, o declínio funcional é uma especificidade dessa faixa etária, tá? Só para a gente poder entender um pouquinho como funciona a pessoa idosa, assim, não como funciona, as coisas que são importantes da gente pensar quando a gente aborda a pessoa idosa, o que acontece? Algumas especificidades são, na maior parte das vezes, né, mais de 80% dos idosos, eles apresentam múltiplas doenças. Múltiplas quer dizer acima de 5. Nem por isso ele é adoecido, ele tem a percepção de adoecimento. Mas é fato que ele tem, geralmente, mais de 3 a 5 doenças em média, né? E, por via de consequência, múltiplos medicamentos, né? Síndromes geriátricas são situações em que são pouco sintomáticas e reúnem várias condições associadas em que acaba colocando a pessoa coloca a pessoa no risco de perder a capacidade dela viver só, dela cuidar por si só,
pessoalmente dela, da casa, de todo o seu entorno. Então, essa condição é uma condição comum. Múltiplas doenças, múltiplos medicamentos e síndromes geriátricas são questões comuns na pessoa idosa, né? Todas essas três reunidas, assim como o envelhecimento, o próprio declínio funcional que acontece com o envelhecimento, né, leva à incapacidade funcional. Pode levar à incapacidade funcional, que é o nosso ponto-chave. Mais do que considerar o número de doenças, o número de medicamentos, a gente precisa avaliar um idoso no seu risco principal de incapacidade funcional. Tá? Dentro dessa questão, o declínio da capacidade funcional, também uma outra coisa muito importante, é que a incapacidade funcional ela pode advir dessas situações crônicas da pessoa idosa, mas ela principalmente afeta a família e o próprio paciente após um quadro agudo. Então, muitas vezes, após um quadro agudo, uma infecção de urina, uma infecção pulmonar, uma gripe forte, qualquer quadro agudo, um infarto, alguma coisa nesse sentido, essa pessoa, como ela tem reserva muito diminuída, geralmente ela sai desse quadro agudo, principalmente se merecer uma hospitalização, ela sai com o tratamento feito da doença, da infecção urinária, da infecção pulmonar, sai tratada, porém sai com dependência de ajuda em alguma atividade da vida diária. Seja tomar o banho, seja vestir-se, seja levantar-se só, seja andar. Então, a incapacidade funcional é o foco principal da nossa atenção, né? Toda vez que nós formos falar de envelhecimento, a gente pensa em manter a capacidade funcional, seja mental, seja física. Sabendo que múltiplas doenças, medicamentos, síndromes geriátricas e quadros agudos podem levar à incapacidade funcional, então todas essas questões a gente tem que estar atento na priorização do atendimento ao indivíduo idoso. Na prática, como se apresenta na pessoa idosa as especificidades, né? Aí a gente ouve um jargão muito comum também, velho é tudo igual, né? Velho é tudo igual, velho é tudo rabugento, velho é tudo assim, velho é tudo... É o contrário, né? Então você tem envelhecimento, a velhice é a fase mais longa da vida da gente, e é a fase em que mais se diferencia uma pessoa da outra, na verdade, tá? Então, dentro do termo técnico, a gente tem a pessoa que está incluída como robusto, como pré-frágil e como frágil. Isso tudo vocês têm no material, né, do Caderno de Atenção Básica à Saúde, que é o número 19, né, do Ministério da Saúde. Então, todo esse conceito aqui, quando a gente atende um paciente idoso, a gente precisa tentar encaixá-lo em que momento que ele está. Então, quando eu tenho um idoso frágil, necessariamente eu não tenho múltiplas doenças. O exemplo o exemplo do Papa João Paulo II, né, Karol Wojtyla, no caso, né, é um exemplo muito eficiente. Na verdade, ele não tinha várias doenças, né, ele teve uma doença que foi a doença de Parkinson, que acabou levando ele a uma situação de fragilidade também, né, mas ele teve momentos na velhice mesmo, de plenitude, né, então... A gente, além de ter que considerar os aspectos de doenças, medicamentos e de resposta a quadros agudos de forma diferente, a gente tem que considerar que múltiplos medicamentos, múltiplas doenças e quadros agudos se apresentam de forma diferente na pessoa robusta, no idoso com pré-fragilidade e no idoso frágil. Então, dá para perceber que é muito diferente, né? A população idosa ela não tem nada de igual entre ela, absolutamente. Tá? Então, só para a gente poder conhecer um pouquinho em termos dentro de incapacidade, né, a gente tem dessa classificação uma classificação internacional, então, onde você tem a doença, imagina, então, o AVC, por exemplo, a doença de Alzheimer, né, que apresenta um órgão comprometido, no caso aqui o cérebro, né, que leva a uma incapacidade, seja o declínio na doença de Alzheimer, seja a incapacidade de conseguir reter e de realizar as tarefas, de aprender tarefas, ou no AVC, por exemplo, a incapacidade de se mobilizar com alguma incapacidade ou capacidade parcial de se mobilizar, né? E como desvantagem a gente tem o quê? Por exemplo, na doença de Alzheimer a gente tem uma pessoa que vai necessitar de alguém para cuidar, né? Porque ela pode não conseguir cuidar do dia a dia dela, como ela tem uma lesão que compromete a cognição, que compromete o juízo, né? E na sequela de AVC, por exemplo, ele pode ter que ter necessidade, ele pode ter que se privar de ir a algum lugar fora do domicílio só por conta de alguma deficiência física resultante
resultante dessa questão, da lesão isquêmica, como conceito, isso também. E só para, acho que para finalizar essa primeira introdução, para a gente poder saber que velho não é igual, velho é diferente, né? Diferente de adulto jovem e diferente entre os velhos, né? Uma grande síndrome geriátrica, além da queda, é a fragilidade, né? E essa síndrome de fragilidade é uma coisa bastante comum, que apesar da pessoa não ter doenças concretas que possam levar a situação que eu vou comentar, ela realmente deixa, a mobilidade dela vai diminuindo, a pessoa vai emagrecendo, ela vai ficando com falta de apetite, sem que isso tenha uma doença oculta. Só é uma condição de que realmente os sistemas neuromuscular, neuroendócrino e imunológico dela estão comprometidos, sem uma doença evidente, sem ter câncer, sem ter hipertireoidismo, sem ter qualquer outra doença. Então, essa condição de fragilidade, que assim como a queda, é uma grande síndrome geriátrica. Então, o idoso que vinha muito bem, obrigado, e começa a reduzir muito as suas ações fora de casa, ou mesmo dentro de casa, a gente tem que ter um alerta para essa questão. Então, baseado em todo esse diferencial que a gente começou a colocar de novo, né, para vocês, é fundamental, isso é a portaria também rege, né, que é fundamental que as equipes de atenção primária à saúde estejam aptas a reconhecer os riscos para o indivíduo idoso, bem como a potencialidade do declínio funcional por meio de abordagem biopsicossocial, muito importante isso, com ferramentas específicas na área de abordagem familiar e comunitária para a mobilização de recursos. Então, a gente viu que as questões podem ser do âmbito biológico, do âmbito psicossocial, psicológico, familiar, de suporte social. Então, não dá para trabalhar sozinho com a pessoa idosa. E, por fim, né, dentro da assistência integral integrada à pessoa idosa, a necessidade, então, de implantar a caderneta de saúde da pessoa idosa, né? Que a caderneta de saúde da pessoa idosa é um instrumento eficaz, real, que a gente tem condição de colocar, né? E que pode nos ajudar a mapear, a rastrear que idoso tem o meu município. E que ação, então, eu devo implementar, tá? O que dentro de quedas, né, que prevenção de quedas e rastreio pela caderneta de saúde da pessoa idosa, o que a caderneta pode me ajudar, né? Da mesma forma, para todas as outras síndromes, para todas as outras questões da pessoa idosa, a intenção da caderneta é o quê? Instrumentalizar os profissionais, porque ela contém dados assim, específicos voltados para a questão da pessoa idosa, que são importantes para nortear trabalhos, para nortear ações. Né? Identificar os principais determinantes e condicionantes que influenciam a condição da saúde da população-alvo, ou seja, eu preciso conhecer que população idosa eu tenho para saber que ação que eu vou priorizar e qual que eu vou fazer a médio e longo prazo. Tá? E para, obviamente, qualificar o cuidado ofertado à população idosa, né? Principalmente isso. Esqueci. Queda na pessoa idosa, panorama. Gente, queda é uma grande síndrome geriátrica, é um problema de saúde pública, né? Vocês estão vendo, 30% caem por ano. Entre os idosos, mais de 80 por ano, com mais de 80 anos, mais de 40% na comunidade, que residentes em comunidade. Então, teoricamente, pessoas saudáveis, que estão aí, indo à igreja, indo à feira, indo visitar o filho, mais de 40% caem na comunidade. Aqueles que estão em instituição de longa permanência para idosos, que é a ILPI, né, que um sinônimo são as casas de repouso, os asilos, embora a instituição de longa permanência ela tenha uma legislação específica, né, isso acontece em mais de 50% das pessoas que estão institucionalizadas, porque a gente pressupõe que as pessoas que estão vivendo em instituições de longa permanência, geralmente elas são um pouco mais frágeis mesmo, tá? E aí, outro dado que é importante conhecer é que entre mulheres e homens até 75 anos, as mulheres caem mais. Depois esse nível se iguala,
né? Não se sabe exatamente o motivo, né? Mas assim, se bem que as mulheres são mais ativas também, né? Mas assim, esse índice depois de 85 anos se iguala, possivelmente pela fragilidade que acompanha a questão do envelhecimento, né? Acima de 80 anos, independente de doença física, a depender do estilo de vida da pessoa, sim, vai ter um processo de envelhecimento fisiológico que pode, sim, predispor a pessoa a risco de quedas, tá? E dentre as condições, as consequências graves que a gente tem de uma queda, a hospitalização em torno de 2,5% das pessoas que caem, a incapacidade e a morte. Sendo que a morte, 50% aqui, em um ano. Quer dizer que em um ano, a pessoa que cai, depois que ela cai, ela pode ter 50% de chance de falecer por N outros motivos. Tá? Mas hoje, principalmente, o motivo vai ser o quê? Porque uma queda pode gerar incapacidade. Isso que nós vamos trabalhar um pouquinho aqui agora. Tá? Opa. Bom, o que a caderneta pode ajudar, né? Só lembrando aqui, já tinha comentado, mas isso é importante reforçar. Quedas na pessoa idosa é uma síndrome geriátrica, uma síndrome tem múltiplas causas biopsicossocial, tá bom? As causas para as quedas especificamente são intrínsecas e extrínsecas. E como é que a caderneta de saúde vai ajudar a gente aqui? Primeiro, porque na avaliação da pessoa idosa, todos esses itens que eu vou separar um por um aqui, vocês vão ver que tem a ver com queda. Segundo, que ao final, não ficou muito bem separado aqui, mas ao final a caderneta traz considerações orientações sobre prevenção e promoção de saúde. E quedas é um dos assuntos que ela traz como prevenção, tá? Como é que eu passo aqui? Dentro da avaliação, a gente chama de causas intrínsecas e extrínsecas. Então, as causas intrínsecas se devem às questões do próprio organismo da pessoa. Então, além do envelhecimento fisiológico, né, porque com o envelhecimento fisiológico você tem uma redução de massa magra, você tem uma redução de velocidade do sistema nervoso, você tem algumas alterações que predispõem a pessoa a cair, principalmente se ela for sedentária, se ela não tiver nenhum tipo de atividade física que seja estimulado. Mas, para além disso, no item 2, a avaliação da pessoa idosa, quando começa a falar de medicamentos fitoterápicos, suplementos e vitaminas em uso, isso aqui tem tudo a ver com quedas, né? Principalmente quando a gente fala de medicamentos, prescritos e não prescritos pelo médico, medicamentos, gota oftalmológica, gota de pingar no olho, né? Fitoterápicos, que são medicamentos que as pessoas consideram que não têm tanta importância, são medicamentos que são sem efeito colateral, então as pessoas às vezes abusam do uso e tem interação medicamentosa com medicamentos alopáticos, né, que a gente fala, principalmente medicamentos que aumentam a sedação, principalmente medicamentos para pressão alta, os antipertensivos, os diuréticos, né, são medicamentos que associados a fitoterápicos, eles podem ter muito problema, ou isoladamente também. Os suplementos e vitaminas, principalmente as vitaminas, são importantes porque muitas composições de vitaminas, né, eles têm medicamentos que são à base medicamentos antialérgicos que acabam dando sedação também. Né? Então, que aumenta o apetite e acaba dando sedação. Então, assim, quando se tratar de falar de medicamento, a gente tem que elencar todos os medicamentos. Algo muito frequente, muito comum, os medicamentos para diabetes e o hábito irregular de alimentação, de horário de alimentação dos idosos. Extremamente frequente fazer, então, hipoglicemia e fazer queda, né? Muito comum também, né? Extremamente comum também o medicamento, às vezes a pessoa hipertensa, usa o diurético, eu já comentei, e muitas vezes no meio da madrugada ao acordar para urinar, muitas vezes pela incontinência urinária acaba que escorrega na própria gotícula de urina e cai, um caso clássico também. Assim como é no banheiro, né, quando não tem piso muito escorregadio, que é uma questão extrínseca, então não vou tocar aqui agora, mas assim, a questão dos medicamentos são fundamentais. Pessoas que estão em uso de medicamentos para arritmia no coração, muitas vezes fazem uso de medicamentos para controle da pressão da vista, também para o glaucoma. Então eles interagem, eles são sinérgicos, então isso acaba aumentando
dando alteração no batimento cardíaco, podendo levar também a quedas também, tá? Então, quando vai falar de medicamento, necessariamente tudo que tiver de remédio tem que levar. Assim, a sugestão é que leve sacola de remédio, não leve receita, porque as receitas, às vezes, são receitas de vizinhos, às vezes são receitas de farmacêutico, às vezes é um amigo muito perto. Então, o melhor que vocês podem fazer é pedir para levar a sacola de medicamentos. Às vezes tem medicamento que não usa todo dia, mas naquele dia usou, naquela semana usou, são os de uso esporádico, então a pessoa não vai contar. Então, todos os medicamentos, seja de uso rotineiro, seja de uso esporádico, tem que incluir na sacolinha de medicamentos do paciente que vai fazer consulta, porque tem a ver com quedas, tá? Em relação a diagnósticos e internações prévias, naturalmente, doenças, principalmente quando o paciente sai de um quadro mais agudo, né? Então, independente, como eu falei para vocês, qual que é uma principal questão que acontece com a pessoa idosa? Quando ela faz um quadro agudo, principalmente quando requer internação hospitalar, ela sai desse quadro agudo, tratada da possível infecção, que seja lá, mas ela sai dependente para alguma atividade básica, que pode ser o banho, que pode ser o auxílio na caminhada, o auxílio para preparo do alimento. Então, esse período de internação, se houve internação, que doenças aconteceram, o período de tempo de doença é muito importante, porque se tiver poucos dias, a poucas semanas da internação hospitalar, muitas vezes na intenção de ajudar a família, vamos botar ele para andar mais rápido, para ele poder sair mais rápido. Ao contrário, a gente coloca ele mais rápido em condição de risco de queda. Então tem que ter um trabalho diferenciado ali, tem que tentar trabalhar primeiro no local, com força, para depois tentar trabalhar a questão da marcha por si só, dependendo, claro, da intensidade. Então, as questões diagnósticas da pessoa tem tudo a ver com queda. Né? Tanto o diagnóstico como hipertensão, como doença de Parkinson, muitas vezes uma incontinência urinária que promoveu uma queda, é mais por uma descompensação da glicose, né? Muitas vezes é o primeiro sintoma a urgência para urinar, por exemplo, um dos primeiros sintomas para a doença de Parkinson, parkinsonismo secundário. Então, assim, investigar o diagnóstico é extremamente impossível para correlacionar, porque foi principalmente se a queda está acontecendo de repetição, né? Então, saber do que ele tem, e se a queda é como se fosse um sintoma, pode ser, como a gente chama de sintoma sentinela, né? Um evento sentinela, ela pode ser o único sintoma da pessoa. Então, saber dos diagnósticos e saber se a queda começou a aparecer agora ou se tem tido queda com muita recorrência há meses, há anos, tem diferença. Tá? Então, aqui o elenco de diagnósticos é extremamente importante para raciocínio. Tá? Dentro de dados antropométricos, da mesma forma, a gente tem, eu comentei com vocês, a síndrome de fragilidade, que você tem uma condição em que a pessoa vai tendo diminuição de marcha, diminuição de peso, inapetência, mesmo na ausência de uma doença específica subjacente, né? Então, se a gente está acompanhando pela caderneta a questão do peso, né, a sequência direitinho, eu tenho como trabalhar, se for uma síndrome de fragilidade, eu tenho como interferir mais cedo, né? Embora não tenha tratamento específico para essa questão, mas eu posso suplementar com a nutrição. Aqui eu trabalho interdisciplinar intenso, fisioterapia, nutricionista, o médico, aí que tem uma ampla ação. Toda pessoa idosa tem que ser interdisciplinar, mas enfim, nessa condição é uma condição específica. E claro que se tiver qualquer outra doença que esteja em curso, numa fase inicial, os dados da antropometria, não tenha dúvida que são bastante importantes, né? Mesmo doenças do tipo demências, em pessoas idosas, senhoras idosas que vivem sozinhas, pode ser o emagrecimento uma primeira sinalização de problema, porque se ela não está sabendo cozinhar, se ela está comendo biscoitinho, se ela, né, não está conseguindo fazer a própria refeição, então emagrecer pode ser o primeiro sintoma, a primeira apresentação para a gente suspeitar de demência, por exemplo, ou de quadro depressivo. Dentro de causas intrínsecas ainda, o protocolo VES, né, que inclui um protocolo, na verdade, ele sinaliza a vulnerabilidade para a gente, se aquele idoso tem mais vulnerabilidade ou menos, que também contempla na caderneta, ele é composto pela questão da idade, da autopercepção da saúde e a limitação física das incapacidades, né? Que mescla aqui a questão em relação à idade, porque a gente sabe, já comentei, que o processo próprio de envelhecimento, né, principalmente idades mais avançadas, independente
independente de ter ou não doenças, ele pode comprometer a capacidade física, daí a necessidade de estar envolvido com atividade física, então tem pontuação, vocês veem que aumenta, acima de 85 anos, aumenta bem a pontuação. A autopercepção da saúde, que é um dado subjetivo, mas que já está correlacionado em vários trabalhos, de que assim, a pessoa pode ter várias doenças, né, hipertensão, artrose, osteoporose, DPOC, várias doenças, mas se a percepção de saúde dela é de que está tudo bem, está tudo tranquilo com ela, é diferente conduzir essa pessoa, né, o prognóstico é bem diferente. Tá? A limitação física, as incapacidades vão nesse curso de o que a pessoa está dando conta de fazer só, que é a avaliação funcional. Então, essas questões, essa avaliação aqui, que é o VES, para a gente em Queiroz tem total importância, porque vocês vão ver aqui que eles vão perguntar questões sobre, por exemplo, da fragilidade, que é andar 400 metros, né, se consegue pegar peso. Essas são questões que compõem o critério de fragilidade. Né? E que se a gente sabe, se ele entra com um critério de fragilidade, ele tem risco de queda aumentado. Tá? Então, o VES é outra condição que contempla a caderneta de saúde da pessoa idosa, que assim, nos norteia o problema da queda. Aqui é só para ilustrar, então, o resultado, né, do VES. Tá? Dentro de informações complementares, ainda dentro de causas intrínsecas, tá? Essas duas perguntinhas aqui que referem à cognição, que é o item 2.7, que está como informação complementar, né? A cognição e o humor, a cognição, porque essas perguntas nos remetem à sugestão de que ele pode estar evoluindo ou não com um quadro demencial, né? Em relação à piora de esquecimento, se algum familiar ou amigo falou que você está muito esquecido, ou se o esquecimento está assim, impedindo a realização de algum trabalho do cotidiano. Esses 3 itens são extremamente importantes. Tá? Então, se o profissional está rastreando um quadro de demência, esses itens aqui já são bem importantes estarem perguntando, todos os itens perguntar. Em relação ao humor, da mesma forma, se tem perda de prazer, tristeza ou desesperança, né? Que é um grande sintoma do quadro depressivo, né? Ou então tem muita tristeza, perda do prazer ou muita tristeza, são 2 itens muito importantes, são 2 critérios muito importantes de depressão. Isso aqui não é diagnóstico, isso aqui é rastreio que a caderneta de saúde da pessoa idosa oferece para nortear a nossa condução. O que acontece? A grande maioria dos idosos que a gente recebe no hospital para internação, por fratura de colo de fêmur, por TCE, traumatismo crânioencefálico, né, ou por fratura de quadril, são idosos já em declínio cognitivo que não foi observado. Por quê? Porque a pessoa está quietinha no canto, então não incomoda, né? Mas ela já estava com um problema de declínio, já estava fazendo coisas inadequadas, que as pessoas, assim, de certa forma, aí tem a ver com a visão da velhice pela sociedade, né? Acha que é normal do velho. Mas o profissional de saúde precisa trabalhar a questão de que não tem nada normal de doença no velho, né? Se tem doença, é doença. Se está sentindo algum problema, se está ficando diferente do que é o habitual da pessoa, então tem problema, tem que ver. Tá? Da mesma coisa em relação ao humor. Então, muitas vezes o humor faz a pessoa ou ganhar peso ou perder peso, ou ficar mais tempo imobilizada no leito, perder a atenção para as coisas, dificuldade de raciocínio, né? Então, não comer nada, ficar períodos prolongados sem comer. E aí, se é uma pessoa que tem diabetes, fica período prolongado sem comer, mas toma medicação, aí estamos com outro risco de queda, que é a questão do hipoglicemia de novo, né? Então, a parte dessa informação complementar da caderneta é fundamental, é muito importante, para a gente rastrear. Aqui não é para dar diagnóstico, aqui é para rastrear, tá? Dentro de causas intrínsecas aí, em relação à identificação de dor crônica, por quê, gente? Porque a pessoa que tem uma doença crônica, uma dor crônica, ela acaba muitas vezes se automedicando, ela acaba levando uma automedicação. Muitas vezes a medicação não é suficiente, não é nem adequada para o tipo de dor, a gente tem mais de um tipo de dor, mais de um tipo de causa de dor. Então, muitas vezes o medicamento que ela está utilizando não é adequado para aquele componente de dor. E muitas vezes, nessa variação de uso de medicamentos, acaba utilizando medicamentos que são
sedativos, que dão comprometimento do sistema nervoso central. E aí, de novo, vem a questão da dor, né? Muitas vezes vem a questão da inapetência, porque a pessoa com dor crônica tem problema, né, com a alimentação, ou ao contrário, com a obesidade, né? Então, assim, avaliar a identificação de dor crônica é extremamente importante. Dor da mesma forma, é uma coisa multidisciplinar, interdisciplinar. Se a pessoa, por exemplo, tem muita dor articular, osteoarticular, e ela acaba se limitando para poder ficar mais tempo parada para não acontecer a dor, com isso ela vai perder massa muscular e vai se colocar em risco de queda pior. Então, além dela tomar um medicamento inadequado, um anti-inflamatório, que pode descompensar uma possível hipertensão, ou o uso de medicamento opioide que pode comprometer a atenção, né, e o equilíbrio, né, que pode comprometer outros setores do organismo, ela vai ficar com redução de massa muscular, redução de equilíbrio, e tem uma chance muito maior de queda, tá? Então, assim, identificar se a pessoa tem dor, fundamental. E o que ela está tomando para essa dor, tá? Que medicamentos que ela usa? Entra de novo aqui, chazinho, entra de novo aqui fitoterápico, remedinho de planta. Muitas vezes aqui entra, sabe o que? As garrafadas que contém bebida alcoólica, né? Então, assim, muito importante. Isso a gente tem que assim, ser muito delicado, porque a gente tem um confronto aí muitas vezes com a cultura da pessoa, né? Não é que não vale nada, é que a forma como está às vezes disponibilizada é uma forma inadequada, infelizmente, tá? A gente tem que ter clareza, o profissional de saúde também tem que ter essa clareza, né? As ervas medicinais, elas têm papel na vida da pessoa, não tenha dúvida, mas muitas vezes a gente tem que lembrar em que modelo de composição ela está sendo feita, a pessoa está tomando, tá? Então, isso aqui é extremamente importante na hora de elencar. Em relação à identificação de hábitos de vida, o que eu assim, achei importante ler, todos eles são importantes de qualquer forma, porque é prevenção, né? Então, promoção de saúde e prevenção, então, independente de qualquer coisa, é importante a gente elencar as questões de saúde. Agora, se a gente tem uma pessoa que tem interesse social perdido, lazer perdido, né? Está começando a ir menos para os locais que sempre participou, participando menos, temos que saber o motivo. Se é porque não está conseguindo chegar no lugar, porque se perdeu, se é porque está com muito desânimo e depressão, se é porque está usando medicamento e está caindo à toa, não quer sair, se é porque está com incontinência urinária e está com vergonha de poder ficar cheirando a xixi, né? Então, aqui a gente tem que buscar saber como que é a vida dessa pessoa, para a gente poder saber identificar também o momento que a gente está perdendo essa pessoa, tá? Dentro da atividade física, bom, desde o início eu comentei, né? Sedentarismo é a pior coisa que pode ter para qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, mas para a pessoa idosa é muito complicado não ter uma atividade física. Claro que proporcional à condição da pessoa, tá? Então, não tem nenhum idoso igual ao outro. Então, eu não posso orientar a mesma coisa para duas pessoas diferentes. Mas isso aqui tem que se avaliar de forma independente, de forma individual, mas é sempre obrigação, não só obrigação, é uma coisa de solidariedade, de humanização, você falar que é importante que a pessoa faça atividade física, tá? Eu perco muita massa muscular, eu perco muita articulação, então eu ponho em risco essa pessoa de queda com muita facilidade, tá? Peraí que a letrinha está muito pequena aqui. Em relação à alimentação seveira. Em relação à alimentação, sim, é aquilo que eu já comentei um pouquinho também. Gente, hábito de pessoa idosa. Aí realmente eu vejo mais em pessoas idosas, tá? Porque pessoa jovem tem um hábito ruim bastante, que é o fast food, né, o tempo inteiro, né? Isso é péssimo. Mas no ponto de vista da pessoa idosa, até que o problema não é o fast food, mas o problema são os longos períodos em jejum, né? Então, muitas pessoas têm um hábito de se alimentar 5 horas, 6 horas da tarde, e tem como hábito não comer a partir disso daí até as 8 horas do outro dia. Então, é muito comum o jejum de 12, 14, 15 horas, assim, extremamente comum, tá? Então, isso numa pessoa idosa, com queixa de insônia, com queixa de nervosismo, com queda matinal, indisposição para ir para a academia ou para ir para a igreja logo de manhã, gente, pensa no período de jejum prolongado, porque é extremamente, eu diria, corriqueiro, é o mais comum de todos. Eles são muito fiéis ao tratamento medicamentoso. E aí, de novo, eu falo, eles tomam o medicamento do diabetes, mas não comem, muitas vezes, né? Muitas vezes eles são fiéis, as pessoas são fiéis
com o uso da medicação para um bom controle da doença, mas não são fiéis com o uso da alimentação, porque não por nada, é porque eles estão arraigados a uma informação que foi dada lá na sua infância, na sua adolescência. Então, não é confrontar, é tentar colocar que esse modelo não está bom para ele, que vai continuar acordando de madrugada. E aí, se ele tomar o medicamento para dormir, primeiro que não vai funcionar, segundo que vai cair, de dia vai ficar sonolento. Então, precisamos pensar nisso. O tabagismo e o alcoolismo, o tabagismo não diretamente, naturalmente, mas a gente sabe que em pessoas de uso muito frequente do cigarro, a gente tem taquicardia, né, e tem alteração toda da resposta moral, então a gente tem que ter algum cuidado, né, em pessoas muito idosas isso não pode não ser muito bom, né, mas diretamente para a queda não tem uma coisa direta para a queda, só que predispõe a esses riscos, né, o infarto, AVC, e essas coisas podem acontecer, como eu falei, como a queda como um evento sentinela, né? Então a queda, sentinela por quê? Porque teve AVC e caiu, quebrou a perna, por exemplo, né? Teve infarto e não sentiu dor, mas caiu, teve um sangramento intestinal, um sangramento gástrico, não sentiu a dor, sangrou, mas não sentiu dor, nem nada, então caiu, aí só foi descobrir que estava lá com uma anemia gravíssima só dentro do hospital. Então, são questões assim, que não diretamente, mas indiretamente o tabagismo é importante a gente ter em que condição. E o alcoolismo, muito frequente também na pessoa idosa, né? E aí tem que lembrar bastante que muitas vezes o alcoolismo na pessoa idosa, em qualquer faixa etária, mas em especial na pessoa idosa, está muito ligada à questão da depressão, né? Como causa ou como consequência. Então, muita atenção para o humor depressivo nessa condição de alcoolismo. Isso tudo dentro de causas intrínsecas, tá? Esses itens aqui, o controle da pressão arterial, controle da glicemia, bom, esses dois aqui primeiro, né? Lembrando que pressão arterial, controle de pressão arterial e glicemia eu falei extensamente, né? É importante por causa da hipoglicemia, porque é por causa da hiperglicemia também, né? Que a hiperglicemia também pode gerar uma diurese importante, a pessoa escorregar, cair, ou mesmo desidratar e cair. Então, um bom controle significa uma redução de risco de queda, né? Controle da pressão arterial da mesma forma, né? Então, a pessoa que está em uso regular da medicação, é uma coisa. Agora, muitas vezes, com humor depressivo, ou com declínio cognitivo, ou quando a pessoa não crê mesmo que a hipertensão arterial seja uma doença especificamente importante, porque às vezes é uma doença muito pouco sintomática, né? Quase, às vezes, não tem muito sintoma, então, às vezes, ela mesma não se dá conta de que o uso da medicação é importante. Então, muitas vezes, mesma coisa. Ou picos hipertensivos, ou o excesso, fazendo hipotensão postural também, risco de queda. Então, bom controle da pressão arterial, fundamental, tá? Até para adequar a dose de medicação. Quando eu ponho o calendário de vacinação aqui, não necessariamente por conta da vacina por si só. De novo, queda como evento sentinela. O quadro de gripe, que é uma situação muito importante na pessoa idosa, o herpes zoster, né? Muitas vezes a pneumonia, muitas vezes o primeiro sintoma é a queda, né? Então, não que o calendário de vacinação vai auxiliar em alguma coisa em relação à queda, não. Mas a gente vai ter uma ideia de que esse paciente está sendo imunizado regularmente. Lembrando que esse calendário de vacinação que a caderneta de saúde contempla, não exclui a carteirinha de vacinação. Então, todos os dois têm que ser preenchidos. A caderneta de saúde da pessoa idosa é para ela ter como documento dela, tá? Em relação à avaliação da saúde bucal, o que tem a ver com queda? Tem a ver com queda que é uma grande causa, por exemplo, de falta de apetite, uma grande causa de piora da consistência alimentar, porque por causa de dor, em função de dentes mal cuidados, de dor em raízes dentais. Então, muitas vezes a pessoa começa a fazer alimento pastoso, pouco rico em proteína, pouco rico em vitaminas e sais minerais, e começa a fazer o quê? Emagrecimento, né? Pessoa que é diabética pode gerar quadro infeccioso, né? Queda pode ser um evento sentinela. Então, boca, independente de qualquer coisa, é essencial. Nos diabéticos, nem pensar, fica passar sem avaliação dos dentes, mas em todos é importante, tá?
Em relação à agenda de consultas e exames, por que eu coloquei aqui como causa extrínseca? Porque lembra que eu falei que tem idoso robusto, pré-frágil, frágil? Então, robusto eu não vou precisar ver todo mês, nem de 2 em 2 vezes, nem de 3, posso deixar de 6 em 6 meses, de 5 em 5 meses, até mais, um ano que seja, né? É diferente do frágil. Esse eu vou ter que estressar consultas. Então, para eu poder marcar as agendas de consultas para esses pacientes, eu vou ter que aprender a incluí-lo naquela questão do idoso robusto, do pré-frágil e do frágil. Tá? Então, tudo isso aqui tem a ver, porque se ele está entrando, se ele é robusto, está entrando no pré-frágil ou no frágil, eu estou aumentando o risco de queda para ele. Se eu estou com um frágil e marco só para o ano que vem o retorno dele, eu vou ter problema daqui até lá. Certamente eu vou ter problema daqui até lá. Em relação às causas extrínsecas, então, essas coisas são em relação às causas intrínsecas, que a caderneta pode nos auxiliar a rastrear. Em relação às causas extrínsecas, o que é importante a gente ver, gente? Primeiro, pessoa idosa que vive só, né? Então, cada vez mais a gente tem, de acordo com a pesquisa, são mulheres acima de 80 anos que vivem só, ou solteiras, ou viúvas, ou separadas, mas são mulheres, tá? Então, com essa pessoa que vive só, se ela tem uma independência física e intelectual, né, mental, ok, mas eu vou ter muita dificuldade na hora que essa pessoa tiver com queixa de esquecimento, porque ela mesma não vai perceber, né? Então, essa pessoa, eu preciso de um rastreio um pouco maior do que só um rastreio médico, na verdade, né? Eu preciso saber em que lugar que ela está indo, se ela tem algum trabalho na igreja, se ela tem alguma atividade no centro de convivência, se ela faz alguma atividade física, porque na hora que ela começar a desaparecer dos lugares, eu tenho que saber o que está acontecendo. É a única forma que eu tenho de colher a história dessa pessoa, senão eu vou pegar ela caída lá e levo para o hospital, que é o que acontece, né? Então, daí de um tempo a pessoa sente falta da pessoa, chega, vai bater na porta, a pessoa está caída com a perna quebrada e leva para o hospital. Então, rastrear quem são os solteiros, os que vivem só é importante. Esse casalzinho aqui, quem viu esse filme é uma gracinha. Quem não viu, assiste. É um desenhozinho. Mas é esse daqui, é o casal que vive só, que é o que mais a gente encontra, né? A gente viu na primeira apresentação que, assim, quem está crescendo, o número de idosos está crescendo, mas os idosos acima de 80 anos, né? Aqui, no caso, eu ilustrei com um casal de idosos, um cuidando do outro, que pode ser insuficiente esse cuidado, né? Porque os dois podem ter comprometimento, né? Porém, tem aquela situação que a mãe cuidando do filho, o filho cuidando da mãe, no caso, o filho de 70 cuidando da mãe de 96, né? Então, que situação que é essa que eu vou ter de cuidado? Que compreensão que é essa? Bastante complicado, né? Então, eu preciso saber que situação é essa. Então, dentro de causas extrínsecas, se eu tenho um cuidador de idoso, né, que não tem condição de discernir muito bem em relação ao número de medicamentos, por conta, às vezes, de analfabetismo, por exemplo, né, ou de pouca instrução, se tem alguma relação familiar controversa ou conflituosa, se tem um acesso à casa, questão financeira, uma casa com acesso muito complicado, como é que 2 idosos vão dar conta de tudo? Então, eu preciso conhecer quem é o cuidador de quem, né? Para eu saber quem eu vou estar orientando. Então, se ele está sozinho, se ele é casado, se ele vive com a irmã, com a mãe, com quem seja lá, e que condição que esse cuidador tem de auxiliar, tá? Segunda coisa, se tem alguma deficiência, que também é uma causa extrínseca, por exemplo, é uma intrínseca e extrínseca também, né, na verdade, né? Por quê? Gente, nessa condição que está ilustrando a imagem aqui, a pessoa pode não ter alguma deficiência, ela tem uma dificuldade de mobilidade aqui, né, a pessoa, na imagem aqui. Então, vai depender do tempo se ele está ouvindo ou não o carro se aproximar, né, ele pode estar atravessando isso aqui fora do horário certo, aí o carro buzina e ele não ouve, por exemplo. Isso pode acontecer. Ou pela baixa mobilidade no meio do sinal e acabar não dando tempo suficiente para atravessar. Por isso que é importante a gente conhecer que tipo de deficiência a pessoa tem, para a gente poder orientar. Precisa de aparelho auditivo? Não precisa. Precisa de fazer alguma correção visual? Não precisa. Né? Então, isso tem bastante importância, tá? Em relação ao endereço residencial, que importância que tem? Gente, se essa pessoa, se a unidade de saúde está longe, ou mesmo que esteja perto, mas entre a unidade de saúde, ou entre a igreja, ou entre o centro de convivência, ou entre o lugar que a pessoa tenha mais vontade de sair, né? Tem ruas com buracos dessa ordem, com desníveis pequenininhos como esse, com escadas, às vezes, sem corrimão ou lisa, que a gente não enxerga nem o primeiro nem o último degrau dessa foto aqui, né? Aqui dá para perceber onde está o primeiro e onde está o último? Não tem como a gente saber, né? Então, assim, isso aqui
Se isso aqui está no meio da casa da pessoa e até o lugar que ela tem referência, ela não vai sair de casa. Ela não vai sair de casa. Então, isso é causa extrínseca, tá? E dentro da própria casa, que eu acho que é o próximo, dentro da própria casa, olha essa idosa aqui, com uma mesinha de pé se apoiando aqui, você vê que ela tem alguma deficiência. Ah, essa idosa mora sozinha? Não, ela mora com o filho. Ah, mas o filho trabalha o dia todo, então ela mora sozinha. Porque se essa idosa apoiada nessa quina, com o pé só aqui, se ela cair agora e se machucar, só a hora que o filho chegar. Né? Porque ela não vai conseguir, do jeito que ela está posicionada aqui, com a base aberta, tentando abrir o braço aqui, sugere, pela minha pouca experiência, que ela não vai conseguir levantar sozinha daqui. Né? Como acontece com a maior parte dos idosos que caem. Né? Então, assim, por isso que é importante saber, ela mora sozinha, mora com o filho, mas o filho trabalha fora e chega de tarde 6 horas. Que ela vai ficar assim o dia todo. Então, tem que olhar que casa é essa. Se ela vai ficar sozinha, então tem que saber fazer uma casa mais segura. Se essa senhora aqui, por exemplo, esse piso que essa senhora está aqui, nesse caso aqui, tá? E aqui, só uma coisa, em relação à caderneta de saúde, tanto ela pergunta aqui, ó, se você mora com algum familiar, né? E tanto ela pergunta que se em caso de necessidade, você conta com alguém para acompanhar até a unidade de saúde, né? Então, nesse caso aqui, se ela não tem uma pessoa naquele horário para ser acompanhada, quem que acompanha? Tem uma estratégia? Meu filho trabalha fora, mas toda vez que tem a consulta, ele sai do serviço. Ou, ele trabalha fora, mas toda vez que é o dia de consulta, fulano é que me leva, seu fulano é que vai comigo. Precisa ter uma estratégia dessa, né? Outra coisa que pode incorrer muito, aqui não sei se dá para ver na imagem também, é o piso irregular, né? Então não é incomum, é porque a imagem não dá para ver muito não, mas assim, um piso muito irregular, a pessoa com uma sandália de forma irregular, também pode acontecer da queda, né? E a outra pergunta aqui, né? Se você tem fácil acesso aos serviços de farmácia, padaria ou supermercado. Gente, se essa pessoa aqui, por exemplo, aqui não dá para saber se está longe ou perto de algum desses serviços que eu comentei, mas é que na reportagem, sim, era longe, tá? Nessa condição aqui, ou nessa mansão aqui, ó, no alto sei lá, aqui do Rio de Janeiro, não estou lembrado do lugar, se não tem uma condição próxima de acesso, se ele passa mal aqui, se a pessoa que está aqui nessa casa maravilhosa passa mal aqui, tudo bem que uma tem mais recursos que a outra, mas pode ser complicado também, né? Então, mas para o município vai ser importante conhecer perto de que essa pessoa está, né? Quem que é o suporte dela? É o vizinho, é o padre, é o pastor? Quem que é? O cara do centro comunitário? Quem que é que está por perto por uma coisa? Tem alguém que tem a chave? É só filho que deixa trancado com medo dele sair porque ele está se esquecendo? Ele fica trancado e sai sozinho. A chave fica só com o filho e ninguém mais tem a chave da casa. Tem situações desse modelo aí que estão todas dentro do que a gente vive na rotina diária, por incrível que pareça. Dentro da avaliação ambiental, tudo isso que eu estou comentando com vocês, tem dentro, então, do caderno de atenção básica, tá? Mas na caderneta da pessoa idosa também tem uma avaliação ambiental, que inclui o banheiro, a iluminação, né, que são pontos específicos, locais. Por que põe esses pontos aqui? São os lugares que as pessoas caem, gente, tá? Dentro de casa. Na rua, vocês viram, são aquelas condições, né, de buraco, de raiz de árvore, enfim. Mas dentro de casa são essas condições, então eu preciso conhecer. Qualquer profissional da área de saúde, essa caderneta é para profissional da área de saúde, não especificamente para nenhum profissional específico, precisa ter condição de preencher, tá? Então, uma vez a gente passando assim por essas questões todas, né, as causas intrínsecas e as causas extrínsecas da queda, que vocês viram então que assim, todas, a maior parte delas a caderneta contempla, dá para a gente fazer um bom rastreio, né? Ainda dentro do termo em relação à avaliação das quedas, a gente vai comentar um pouquinho dentro da caderneta, mas dentro da causa intrínseca e extrínseca, são todas causas da nossa vivência, assim, diária mesmo, né? São coisas que não são, assim, muito complicadas de fazer, bem da verdade. A gente tem que ter alguma forma de orientar essa população, ter alguma forma de rastrear essa população, ter alguma forma de conhecer essa medicação, de orientar essa medicação, de ter alguém referencial, para saber que referência que ele tem, conversar com os líderes religiosos próximos, conversar com o centro de convivência próximo. Quem que pode ajudar nisso? Às vezes você pode ficar com um grupo próximo, né? Quando uma pessoa cai, então, o que nós vamos procurar? Então, aqui já tem também na caderneta, né? Em relação à queda. Caiu. Ah, então caiu quando? Mesiano. Claro, gente, isso aqui é muito importante, vai ser as duas últimas quedas, tá? Perdão, as quedas do último ano. São 2016. 2015, mais de 2 quedas? Não. 2016, já teve uma queda?
Teve uma queda. Como é que foi a queda? Eu preciso saber como é que foi. Por quê? Eu preciso saber se foi uma queda acidental, porque se alguém chegou e deu um empurrão na pessoa e ela pisou na casca de banana e caiu, claro que não é alguma coisa da pessoa idosa, né? Mas assim, eu preciso conhecer em que circunstância que foi aquela queda. Tá? Muitas vezes a circunstância é o desnível dentro de casa, a iluminação ruim, que vocês vão identificar na questão anterior. Tá? Então, a avaliação para queda visa o quê? Identificar a causa. Então, eu preciso saber como aconteceu a queda do senhor, né, fulano. E reconhecer se naquilo tem fator de risco. Ah, não, eu estava descendo a escada, deu uma tonteira e caiu. Eu estava descendo a escada, o chinelo enrolou no dedo e caiu. A luz estava muito forte, eu saí do quarto, a janela estava muito aberta, tinha uma iluminação muito forte, a vista ofuscou, desequilibrou e caiu. Tropecei no tapete. Então tem que ver todas essas questões, que a MIESCA causa intrínseca e causa extrínseca, né? Então, a avaliação vai envolver aspecto biológico, cadê seus remédios? O que você está tomando? Aquele que você toma lá uma vez ou outra, tomou um dia antes, no dia da queda? Físico-funcional, né? Aspecto funcional da pessoa também. Está parado tem quanto tempo? Saí de alta hospitalar tem 3 semanas e quero andar igual doido. Não pode, cai de novo mesmo, né? Aquelas questões cognitivas, psicossociais, né? Psicossocial que nem aquela senhorinha lá, que fica só também. E assim, a caderneta de saúde também, ela tem essa folha de rosto, né? Porque, como eu falei para vocês, a caderneta fica com o paciente para a gente poder acompanhar, né? Qualquer unidade de saúde poder acompanhar. Mas a unidade de saúde que atende precisa ter os itens que são importantes para ela conhecer a população dela. Então, essa folha de rosto aqui, essa folha de ficha espelho, folha de rosto não, ficha espelho, ela fica com a unidade de saúde. Tá? Para a gente poder, então, são 2 partes, né? Para a gente ter na unidade de saúde, conhecer, não, eu sei quantos idosos eu tenho, já estão acamados, já não está vindo mais aqui, já tem, né? Com essa situação. E em relação à complicação das quedas, as principais, né? Então, lesões de partes moles, né? Que é no caso músculo, tendão, né, machuca, né, ligamento, fica com dificuldade para andar, às vezes impede a pessoa de andar, o primeiro passo, às vezes, para a pessoa parar de fazer as coisas também, restrição prolongada ao leito, muitas vezes o próprio tratamento da fissura ou da rachadura de algum tipo de osso, da parte óssea, depende da pessoa ficar período prolongado, deitada, né, e com isso vem essas complicações, trombose da perna, né, aí vem questão de infecção urinária, prisão de ventre, né? Toda uma consequência da restrição prolongada ao leito. Hospitalização, porque naturalmente quando faz infecção, principalmente se foi por uma fratura, né? Fraturou, operou, internou, fez a cirurgia, foi para casa. Fez infecção, foi para casa bem, chegou lá 10 dias, 15 dias depois, infecção de urina, volta para o hospital. Então é sempre dessa forma. Lembra, gente, institucionalização por quê? Todo quadro agudo, o idoso volta com uma dependência maior. Então, a gente tem que tentar evitar essa hospitalização por quadros agudos dentro do que é o possível, né? Risco maior de iatrogenia, que é o quê? Iatrogenia é isso, a gente até dá uma medicação com uma boa intenção, mas faz um mal totalmente diferente, né? Acontece uma coisa que não é adequada para a pessoa idosa, que nem também pode não ser medicamentosa, fazer um exercício muito intenso, a pessoa, ao invés de recuperar, sente dor, né? Então, tem aí a iatrogenia, assim, bem global, né? Só da parte de remédio, né? As incapacidades, que é a necessidade de alguém que auxilie para o banho, que auxilie para vestir a roupa, que auxilie para preparar o alimento, né? Enfim. As fraturas, vértebra, fêmur, fratura costal, traumatismo crânioencefálico, são todas que acabam sendo menos de 10% acontece isso com as pessoas. O problema é que quando acontece, qualquer uma dessas aqui, a morbidade, a consequência é muito pior, muito pior. Então, parece pouco, mas assim, o compromisso, assim, todo o consumo que a pessoa vai ter de medicamento, de parada de atividade, de restrição de coisa por fazer, de visita hospitalar, vai ser muito maior. Então, realmente precisa, não é o pior, assim, não é a maior frequência, mas quando acontece é desastroso, tá? E a morte, naturalmente, né? Eu acho que tá finalzinho. Medidas para redução, então, do risco de queda, né? Gente, primeiro ponto, educação para o autocuidado. Então, muitas vezes, o próprio idoso se coloca em postura de risco, né? Fazendo coisas que são inadequadas. Mas aí a gente também tem que ir com algum cuidado, porque muitas vezes ele se coloca nessa condição
para dar margem a um pensamento de que é capaz de fazer coisas ainda. E isso muitas vezes acontece quando ele é tratado de forma infantil também, que é a infantilização da velhice. Então, muito cuidado com assim, orienta a família, o próprio profissional, não infantilizar a pessoa. Colocar que ela está se colocando em risco, sim, mas assim, não fala, você está agindo que nem criança, você está teimoso, porque muitas vezes essas falas realmente são falas muito depreciativas para a pessoa idosa. Então, a educação para o autocuidado é um negócio que é o ponto principal, mas não é só o autocuidado do idoso, é como o profissional e como a sociedade conversa com a pessoa idosa também. A gente tem que se livrar dos nossos próprios preconceitos. Os dispositivos para auxílio de marcha são importantes, mas tem que ter o profissional da fisioterapia orientando, não tem como ser diferente. Nem chegar na loja, comprar um andador e sair andando. Chegar na loja, comprar uma bengala e sair andando. Isso é problema, isso leva a queda do mesmo jeito, tá? Revisão constante dos medicamentos. Remédio, na maior parte deles, não é para a vida toda. Então, não na mesma dose, pelo menos. Então, você tem que rever constantemente se a dose está boa, está baixa, está alta, precisa mexer, trocar. Então, sempre. Por isso, aqui a necessidade da revisão. E adaptação do ambiente. Esse ambiente que eu pus aqui desse senhor, totalmente inadequado, né? Porque aqui se ele tiver, se o vaso sanitário estiver à frente dessa pia, é o único lugar que ele vai ter de apoio para poder se levantar, né? E a gente já viu situações da pia cair, naturalmente, né? Ou então se ele se apoiar nessa cortininha aqui da mesma forma, porque ele é um senhor grande aqui, e ele já está com uso de bengala, então quer dizer que ele não tem muita força aqui, né? Então esse lugar aqui é um lugar totalmente inadequado, bom para queda para se machucar com de forma bem ruim, né? E de ficar muito tempo, porque ele está aqui, às vezes o idoso fica lá, às vezes caidinho no canto até ganchar ele lá. Aqui já parece um pouco melhor, né? O ambiente está mais claro, o vaso sanitário aqui já está elevado, já tem apoio aqui do lado, a pia, ó, tá vendo? Uma pia que já tem apoio, não está na frente para ela apoiar, não é uma coisa que é para a pessoa apoiar, né? É uma sugestão, assim, no caso do ambiente, tá? E na própria caderneta de saúde tem as dicas do que fazer e do que não fazer, tá? Então, não sei se vocês, na hora que vocês fizerem encontrar a pactuação com o Ministério, começarem a receber, mas tem também virtual. Vocês podem, a parte de quedas, por exemplo, vocês podem ter iniciativas com a própria centro de convivência, a própria liderança religiosa, de levar, pelo menos, essa informação da questão de quedas para o seu local. E só. Tá? Eu quero agradecer, então, fico aí, fico disponível aí para as perguntas que eu puder responder. Bem, agora dando início, nós tivemos durante a web muitas dúvidas, muitos pedidos de informação, muitas sugestões, e nós vamos convidar a doutora Janaína Alvarenga para que ela possa moderar, junto da doutora Lívia, essas perguntas que os nossos participantes fizeram. Por favor, doutora Janaína. Boa tarde, pessoal. Eu acho que o objetivo dessa webconferência de hoje é a gente entender um pouquinho qual é o impacto de queda na vida dos idosos. Eu acho que entender esse... O áudio está um pouco melhor? Melhorou um pouco? Entendendo as implicações da queda na população idosa, o processo de envelhecimento, que o processo de diferente para cada individual. Existem os idosos, eles não são um grupo homogêneo, existe muita heterogeneidade nessa população. Uma das coisas importantes que ajuda a gente entender quem é aquele idoso que está na nossa comunidade, é a caderneta de saúde da pessoa idosa. Foi perguntar se a caderneta de saúde é obrigatória. Não, ela não é obrigatória. Ela é um instrumento que é ofertado para ajudar. Não estamos ouvindo, doutor. Melhorou. Então, Ainda não. oi. Está um pouco melhor. Quer mudar?
Quer mudar? Então, foi muitas perguntas que foi perguntada pela Ana, se a caderneta de saúde da pessoa idosa, ela é obrigatória, de uso obrigatório. Não, ela não é um uso obrigatório, ela é um instrumento que é ofertado para a gente poder identificar o idoso da nossa comunidade e, a partir daí, indicar as estratégias para aquela população específica. Se a gente conseguir entender que o idoso ele não é igual em todos os municípios, a gente precisa, para a gente conseguir alencar, priorizar as ações, que a gente consiga, a caderneta de saúde da pessoa idosa vai ser um instrumento que vai permitir isso. A caderneta, nós estamos na 3ª edição, foi lançada no ano passado. Ela tem sido, a partir dessa 3ª edição, houve um diferencial nas outras duas, porque agora a distribuição ela é feita pelo Ministério da Saúde, com pactuação do secretário municipal de saúde. No meio do ano passado, a partir de setembro, como foi enviado para os municípios e para as áreas técnicas, em relação à necessidade, ao interesse de fazer essa pactuação diretamente do secretário municipal com o Ministério da Saúde. Essa pactuação, esse primeiro movimento no estado, houveram 18 municípios que pactuaram. Esses 18 municípios, acho que somente 4 ainda não receberam o lote dessa 3ª edição da caderneta de saúde da pessoa idosa. Acho que tem 4 municípios no estado que ainda não receberam por dificuldades financeiras do Ministério da Saúde, mas parece que esse lote já foi liberado e deve estar para receber nos próximos meses. Hoje, a caderneta, os municípios que ainda quiserem aderir à caderneta, a Dione de Ibatiba falou que lá não tem a caderneta. Essa pactuação precisa ser conversada com o gestor daí, o secretário municipal, a gestão, a área técnica, ela pode solicitar essa caderneta, mas tem que ter a assinatura do secretário municipal. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, vocês podem entrar em contato com a gente, idoso@saude.es.gov.br, que a gente ajuda nessas orientações. Hoje o Estado, a gente não pôde, diferentemente do que era feito nas outras edições, a gente solicitar a caderneta e fazer essa distribuição. Mas a gente está disponível para ajudar nessa capacitação. A caderneta, no mês passado, em março, desses 18 municípios que pactuaram a utilização da caderneta, a distribuição da 3ª edição da caderneta de saúde da pessoa idosa, veio um representante do Ministério da Saúde e foi feita uma oficina para entender, para ajudar a entender a utilidade da caderneta e o preenchimento. Nós vimos a necessidade de a gente frisar mais o treinamento desse preenchimento da caderneta. A Ana coloca nessa capacitação, a webconferência do mês passado foi sobre a importância e o preenchimento da caderneta de saúde da pessoa idosa, e um dos pontos que a gente tem sempre tentando trabalhar é esse preenchimento adequado, porque a partir da caderneta nós vamos conseguir identificar que tipo de idoso que nós temos naquela comunidade e quais são as ações que a gente precisa priorizar para aquela população. Porque aquele idoso da região norte pode ser diferente do idoso da região sul. E a gente precisa identificar qual é esse perfil para poder priorizar as ações. Essa responsabilidade da distribuição hoje é do Ministério da Saúde. Eles estão tendo essa dificuldade financeira na distribuição da edição, mas ela está disponível também em PDF. Então, o município que tiver interesse, ele pode também pactuar com a utilização da caderneta, fornecendo também a impressão em PDF, porque está disponível.
existe a disponibilidade tanto da caderneta quanto do manual do preenchimento da caderneta, que podem ser utilizados também nessa capacitação. A caderneta, a gente preencher a caderneta, se conseguir obter os dados importantes daquela população, o trabalho se perde. Então, por isso que aquela folha espelho é importante. Para a gente tentar, a gente precisa preencher a caderneta, mas conseguir identificar quais são aquelas populações, quem é aquela população de idoso que está ali? É o idoso vulnerável, é o idoso frágil, é aquele idoso que está em risco de fragilização, é o idoso robusto? Que tipo de ações que nós vamos agir? Em relação acho que foram essas as perguntas. Em relação, a Ana falou do curso de cuidadores, é uma coisa muito importante mesmo, a gente tem discutido isso, sobre a importância de ter esse curso de cuidador para o leigo, né? Existe, ano passado, no final do ano passado, começou a ser trabalhado nos municípios um curso de cuidadores para idosos, um curso para capacitação de técnicos de enfermagem no cuidado da pessoa idosa. E uma das propostas que a gente tem trabalhado também, que a gente está discutindo isso junto à nossa equipe, é de tentar ter esses cursos de capacitação realmente para cuidadores, que o Estado consiga fornecer isso. Em relação aos profissionais, acho que isso ali a gente até comentado um pouquinho, a caderneta de saúde da pessoa idosa, ela quem preenche é todo profissional de saúde. Não existe o agente comunitário, o técnico de enfermagem, a enfermeira, assistente social, um médico, cada um com as suas particularidades, com as suas especificidades, são importantes de avaliar o que está sendo fornecido, que dados que estão sendo fornecidos através da caderneta. E é responsabilidade de todo profissional, não é uma função de um profissional só específico, que desde o atendimento da estratégia de saúde da família até o atendimento na unidade de saúde, que todos os profissionais, é importante a gente instigar tanto o profissional, conscientizar o profissional no paciente da importância da caderneta. Quais são as informações que aquela caderneta vão dar para quem está cuidando daquele paciente e que vão ser importantes para a sua linha de cuidado, para o seu planejamento de cuidados naquela unidade. Como a Ana está perguntando, o mapeamento do percentual de idosos por município e regiões de saúde, isso a gente consegue obter através da WebSUS. Quem tiver interesse, a gente pode ajudar nessa obtenção de dados, nós temos isso lá na área técnica, e com a articulação das regionais de saúde para pactuações da caderneta. O ano passado, quando esse e-mail foi encaminhado diretamente do Ministério da Saúde para os municípios e para as regionais de saúde. Nós também fizemos esses contatos com as regionais de saúde, com algumas regionais têm área técnica do idoso, outros não têm, então foi feito com o pessoal da APS, o responsável técnico da APS, sobre essa pactuação da utilização da caderneta. Isso pode ser retomado. O Ministério da Saúde já mandou outro e-mail esse ano falando que eles estão disponíveis para novas pactuações. Então, os municípios que ainda quiserem utilizar a caderneta e, a partir daí, aderir à utilização, à distribuição da caderneta e, a partir daí, a capacitação na sua utilização, isso ainda pode ser feito. Algumas estão com essa dificuldade técnica na distribuição, mas ela está disponível em PDF, então a gente tem como trabalhar nessa implantação da caderneta. Mais alguma pergunta? Se respondi todos, se tem mais alguma dúvida?
Tá bom, gente, nós estamos disponíveis, tem o telefone da área técnica, é 3347-5700, e o e-mail é idoso@saude.es.gov.br. Eu, a Lívia e a Luciana estamos lá durante a semana, então qualquer dúvida que vocês quiserem em relação, nós vamos programar ao longo desse ano a capacitação do preenchimento, a gente conseguir frisar mais, tirar as dúvidas no preenchimento, esse instrumento do risco de vulnerabilidade, a gente conhecer o idoso vulnerável. Então, existem ferramentas que a gente precisa treinar. E um dos objetivos da área técnica esse ano é a gente fazer esse treinamento a nível regional. Bem, parece a Ana ainda está digitando. Bem, então nós vamos encerrar mais uma webconferência. Queremos agradecer a doutora Terezinha, a doutora Lívia Berres, a doutora Janaína Rocha pela presença, pela palestra, pela webconferência brilhante. E até a próxima semana, onde teremos mais uma web. Obrigada.